De fato, notícias urgentes para a União Europeia. O fornecimento de petróleo russo para a Europa foi completamente interrompido e Hungria e Eslováquia estão em pânico procurando fontes alternativas de abastecimento. Foi oficialmente declarado que o bombeamento de petróleo para a Hungria e a Eslováquia, que eram os últimos países da União Europeia a receber matéria-prima russa, foi completamente interrompido. Isso aconteceu após um ataque aéreo russo ao oleoduto Druzhba, que passa pela Ucrânia. O oleoduto Druzhba foi destruído a tal ponto que não é mais capaz de transportar petróleo para a Hungria. Agora, a Hungria e a Eslováquia estão pedindo à Croácia que as ajude com o fornecimento de petróleo russo, mas agora pelo mar. Mas o problema é que a exportação marítima para a União Europeia está proibida desde dezembro de 2022. E agora, Orbán e Fico dizem: escutem, vamos ignorar mais uma proibição, por favor, nos deem petróleo russo. Por isso, Orbán e Fico estão desesperadamente pedindo ajuda aos croatas, embora antes ambos tenham declarado que só poderiam comprar petróleo russo e apenas pelo oleoduto Druzhba. Orbán dizia que os croatas eram ruins e não poderiam comprar petróleo por meio deles. E eu mal tive tempo de contar no episódio anterior como Viktor Orbán ganhava bilhões de euros enganando os húngaros na compra de petróleo russo. Como esses fluxos de petróleo de Moscou para a Hungria foram interrompidos, e vamos discutir tudo isso agora. Meu nome é Alexei Petty, vamos discutir esse assunto juntos. Mas antes de começarmos este episódio, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e escreva qualquer comentário neste episódio, além de seguir meu canal no Telegram, Petty News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Então, em fevereiro, a Hungria e a Eslováquia pararam abruptamente de receber petróleo russo. A ironia é que o bombeamento de petróleo foi interrompido após um ataque aéreo russo ao oleoduto Druzhba, que passa pela Ucrânia, em fevereiro. Segundo a Bloomberg, os fornecimentos de petróleo da Rússia para a Hungria e a Eslováquia simplesmente não ocorreram, enquanto em 150 mil barris por dia, nos 2 primeiros meses dos anos anteriores, o volume médio diário de entregas era de pelo menos 200 mil barris, agora é zero. Mas como foi que a Rússia deixou seus fiéis aliados Viktor Orbán e Robert Fico sem petróleo? Em 12 de fevereiro, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiga, contou que a Rússia, como resultado de um ataque aéreo realizado por ela em 27 de janeiro, danificou o oleoduto Druzhba, que passa pela Ucrânia. Segue a citação do ministro ucraniano. Sabemos que o lado húngaro está se preparando para reclamar novamente sobre os problemas com o trânsito do petróleo russo pelo oleoduto Druzhba. Só podemos aconselhá-los a mostrar essas fotos aos seus amigos em Moscou. Em seguida, o ministro Sybiga publicou uma foto do oleoduto em chamas que está sendo apagado pelos bombeiros ucranianos e lamentou, cito, "A Hungria não fez nenhum protesto à Rússia sobre isso, eles nem conseguiram pronunciar a palavra Rússia. 2 pesos, 2 medidas em sua melhor forma. A questão é que naquele dia, Orbán e sua equipe declararam que alguém danificou o oleoduto como resultado da guerra na Ucrânia. E não disseram uma palavra sobre o fato de ter sido a Rússia imunda que fez isso. A Hungria e a Eslováquia ainda dependem do fornecimento de petróleo pelo oleoduto Druzhba, sendo os únicos países da União Europeia que continuam comprando petróleo russo. A União Europeia, em janeiro deste ano, tomou a decisão final de interromper completamente, até 2027, a importação de gás da Rússia, que ainda é recebido pela Hungria e pela Eslováquia. E então, Orbán e Fico, é claro, contestaram essa decisão na Justiça. A Comissão Europeia também informou que planeja propor uma legislação para a eliminação gradual da importação de petróleo até o final de 2027. Orbán e Fico também ameaçam entrar na justiça aqui dizendo não, por favor, deixem-nos continuar dependentes dessa agulha russa. E além disso, o próprio primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, já havia chamado a Ucrânia de nosso inimigo número 1 por exigir o fim do fornecimento de recursos energéticos russos para a União Europeia. E declarou que a Ucrânia nunca deve ser aceita na União Europeia. E sobre isso, eu lancei um episódio separado com uma investigação de como os fundos de Viktor Orbán ganharam bilhões de euros com o petróleo russo barato e com os húngaros crédulos.
Resumindo, o Centro de Estudos da Democracia do Instituto Europeu de Políticas Públicas apresentou um relatório que realmente chocou a todos. A análise mostrou que os preços internos dos combustíveis na Hungria em 2025 foram, em média, 18% mais altos do que na vizinha Tchequia. Embora Budapeste ainda compre o petróleo russo mais barato, Praga compra alternativas não russas que são mais caras. Parece lógico pensar que, se a Tchequia compra petróleo mais caro, então os preços dos combustíveis na Tchequia deveriam ser mais altos. E Viktor Orbán, comprando petróleo russo barato, deveria ter proporcionado combustível super barato para os húngaros, mas por algum motivo aconteceu exatamente o contrário, e ainda há uma diferença de 18%, e agora hoje fica oficialmente conhecido que Hungria e Eslováquia não recebem petróleo russo pelo oleoduto Druzhba durante todo o mês de fevereiro. Mas apesar do fato de que a Rússia destruiu um trecho do oleoduto já em 27 de janeiro, hoje o ministro das Relações Exteriores da Hungria, Péter Szijjártó, acusou a Ucrânia de não retomar o trânsito de petróleo por, como ele disse, motivos políticos. Como se dissesse, sim, não importa onde o oleoduto explodiu, a guerra continua. Na opinião de Péter Szijjártó, a Ucrânia supostamente é obrigada, simplesmente obrigada, a enviar especialistas ucranianos para debaixo dos mísseis russos para consertar o oleoduto, porque Budapeste quer continuar comprando petróleo russo. Mas dá até vontade de dizer, será que o Péter Szijjártó vai pessoalmente até lá? Perto da linha de frente, consertar esse tubo? Ele mesmo afirma que, na verdade, são apenas razões políticas. Todos os bombardeios que a Rússia faz na Ucrânia, na opinião de Szijjártó, são apenas razões políticas. Mas aqui, como se diz, é simplesmente uma reviravolta digna de Tarantino. Péter Szijjártó afirmou que ele e o ministro da Economia da Eslováquia pediram à Croácia ajuda para fornecer petróleo, especificamente o russo. Em seguida, será apresentada uma citação de Szijjártó. Prestem atenção, depois analisaremos, esse é um caso muito interessante, diz Szijjártó. Estamos pedindo à Croácia que garanta o transporte de petróleo russo para a Hungria e a Eslováquia pelo oleoduto Adriático. A segurança do fornecimento de energia nunca deve se tornar uma questão de ideologia. Por isso, esperamos que a Croácia, ao contrário da Ucrânia, não coloque em risco a segurança do fornecimento de petróleo para a Hungria e a Eslováquia por razões políticas. E aqui já digo de imediato, não se surpreendam com essa ousadia do Viktor Orbán e do Péter Szijjártó. Assista ao episódio anterior neste canal do YouTube e tudo fará sentido para você. Mais uma vez. Péter Szijjártó exige da Croácia que a Croácia transporte petróleo russo pelo seu território. Mas a questão é que durante 4 anos de guerra em grande escala, tanto Orbán quanto Szijjártó garantiram aos húngaros e a toda a Europa que a Croácia nunca conseguiria fornecer o petróleo deles. Diziam que o oleoduto Adriático não era suficiente, que eles não tinham capacidade suficiente e assim por diante. A Croácia afirmava: não acreditem nisso sim, nós sozinhos estamos prontos para fornecer petróleo russo para a Hungria e a Eslováquia. E agora, a Hungria e a Eslováquia estão pedindo ajuda à Croácia. Mas para aqueles que têm memória curta, quero lembrar uma citação de Péter Szijjártó, que hoje pede ajuda à Croácia, e a citação de 29 de setembro de 2025, literalmente, Szijjártó diz: o oleoduto do Adriático que vem da Croácia não tem capacidade suficiente para atender às necessidades da Hungria e da Eslováquia. Com base nos testes realizados, foi concluído que esse oleoduto não é capaz de transportar de forma contínua e confiável a quantidade de petróleo de que precisamos. Por mais que as autoridades croatas neguem, elas certamente querem lucrar com a guerra na Ucrânia. Desde o início do conflito, eles aumentaram significativamente a taxa de trânsito para o transporte de petróleo pela Croácia. E agora querem impedir nosso país de comprar petróleo russo para obter o monopólio e assim lucrar ainda mais. Isso foi o que Szijjártó disse há 4 meses e agora, pouco mais de 4 meses depois, já está acontecendo. A Hungria e a Eslováquia estão pedindo à Croácia para ajudá-las com o fornecimento de petróleo pelo mesmo oleoduto Adriático, que, segundo Szijjártó, na verdade não tem capacidade suficiente para atender às necessidades da Hungria e da Eslováquia. Então, escute, se não tem, por que vocês são contra? Aqui
Viktor Orbán e Petar Szijjártó podem acabar se decepcionando. Szijjártó hoje estava espumando de raiva. Afirmou com convicção que, supostamente, a exceção das sanções da União Europeia contra a Rússia, que foi feita para a Hungria e a Eslováquia, abre aspas, dá a possibilidade de importar petróleo russo por via marítima em caso de interrupções no fornecimento pelo oleoduto. No entanto, lembro que a União Europeia, desde dezembro de 2022, impôs um embargo total a qualquer fornecimento marítimo de petróleo russo. A exceção para a Hungria e a Eslováquia, que não têm acesso ao mar, previa apenas o fornecimento por oleoduto. Não havia exceção permitindo que, se o oleoduto falhasse, os russos transportassem o petróleo por mar. E aqui voltamos novamente à Croácia. O oleoduto Adria passa pelo território croata e por ele o petróleo é entregue por petroleiros na costa do Mar Adriático. Até agora, apesar de todos os apelos da União Europeia para diversificar as compras de petróleo, aumentando o fornecimento de matéria-prima de outros exportadores pelo oleoduto Adria, Budapeste rejeitou tudo isso. O governo de Viktor Orbán reclamou repetidamente que o oleoduto Adria supostamente não consegue garantir o bombeamento de petróleo nos volumes necessários e que as autoridades da Croácia aumentaram a taxa de trânsito. Políticos e especialistas em energia da Croácia negaram tudo. O ministro da Economia, Ante Šušnjar, declarou na época que as acusações constantemente repetidas pela Hungria sobre o aumento da taxa de trânsito e a suposta capacidade insuficiente do oleoduto não correspondem à realidade em 100%. Depois a citação dele: "Isso é só uma desculpa para seguir comprando o petróleo russo. Não temos problemas no fornecimento e estamos prontos para começar em minutos." Além disso, como mostrou hoje a pesquisa do Centro de Estudos da Democracia da União Europeia, o preço pelo trânsito de petróleo pelo oleoduto Adria é 1,7 vezes mais barato do que pelo oleoduto Druzhba. Então, Orbán e Szijjártó já mentiram tanto que, na verdade, todas as palavras deles já parecem mentira, porque Szijjártó diz que os croatas aumentaram tanto os preços, querem arrancar o couro da gente e lucrar às nossas custas. Lá o transporte custa quase metade. Para ilustrar, apresento alguns números. Enquanto a participação do petróleo russo nas importações totais caiu de 26% em 2021 para 3%, hoje a Hungria, ao contrário, aumentou de 61% para 86% e em alguns períodos até 92%. Já a Eslováquia depende do petróleo russo em 100%, mas agora o oleoduto Druzhba está danificado. E sabe, é interessante observar se Bruxelas vai ceder hoje a Viktor Orbán. Aqui vou deixar reticências. Compartilhe sua opinião e conclusões nos comentários deste episódio. Se este episódio foi útil e interessante para você, você pode apoiar financeiramente o trabalho deste canal do YouTube com sua doação ou sua assinatura paga. Todos os links e dados estão na descrição do vídeo. Lá há várias plataformas, escolha o formato mais conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês, por hoje é só. Cuidem-se, até mais.